você colher, o ponto certo é quando você bate e ela faz. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Aqui quem fala é o Hugo. E hoje, como vocês podem ver, o vídeo é sobre melancia. A gente fez uma colheitinha aqui hoje, a gente já colheu, vem colhendo já tem algumas semanas. A gente já fez alguns plantios, já é o terceiro ano que a gente planta melancia. E eu decidi fazer um videozinho especialmente sobre essa fruta que todo mundo gosta muito, né? E a gente não vê tanta melancia orgânica por aí, principalmente essa grande aqui, né? As famílias estão ficando pequenas e elas estão deixando de consumir a fruta tão grande assim quanto a melancia, né? Pelo menos aqui na nossa região. Comenta aí como é que é na região de vocês, se isso está ocorrendo. Então, se você tem interesse de produzir melancias como essa daqui está batendo 15 quilos. As outras aqui estão na média de 10 quilos. Orgânica. Fica até o final do vídeo, hein? Vamos lá. Bom, pessoal, eu vou ler um pouco aqui sobre o Boletim 100. Às vezes as pessoas me perguntam aqui qual o nome desse livro que eu uso de recomendação de adubação. Tem outros também. Vou ler um pouco aqui para vocês o que ele fala de melancia. Ele trata melancia e melão na mesma parte, são bem parecidos os cultivos. Então ele fala assim: a melancia e o melão são espécies originárias da África, são hortaliças. Para quem não sabe, melancia é hortaliça. E ele fala que tem um sistema radicular com uma pivotante, que é a raiz que aprofunda no solo em busca de água, mas que essas raízes elas ficam por volta de 30 centímetros de profundidade. Então aí vem o primeiro aspecto. Então a gente tem que revirar pelo menos 30 centímetros, pessoal, para garantir um bom desenvolvimento das raízes, certo? O potássio e o nitrogênio são os elementos mais extraídos por essas frutas, sendo o nitrogênio responsável pelo crescimento da planta. Então, se faltar o nitrogênio, sua planta vai ficar pequena, vai acabar produzindo pouco. E o potássio, mais responsável pela qualidade, sabor e o tamanho dos frutos. Então, se faltar potássio, a planta vai ficar grande ali com o nitrogênio, mas não vai ter frutos grandes, certo, pessoal? O cálcio é muito relevante no crescimento radicular, na firmeza do fruto e também para evitar que tenha podridão apical na planta. O boro é importante, o boro é um micronutriente, ele é importante para o pegamento do fruto. Pode ser que o fruto caia se não tiver o boro. Então aí, pessoal, já é bem interessante a gente pensar, são vários nutrientes que a planta precisa. Então, para quem acha que dá para plantar as coisas só com NPK, é por isso que o pessoal tem muito problema com supostas pragas, né? Porque eles colocam só alguns elementos na planta e a planta fica fraca. Com isso, os insetos, os manejadores da natureza vão lá e atacam aquela planta, né? Selecionam aquela planta para sair do sistema, já que ela está fraca. O ciclo da melancia é entre 85 e 105 dias, isso vai depender do seu clima. O clima ideal para melancia é um clima quente e sem muita chuva, pessoal. Então a gente aqui, eu estou próximo a Brasília, eu estou no Cerrado, a gente não tem esse clima. A gente tem ou um clima frio e seco, ou um clima quente e úmido. Mas ainda assim, você vê, a gente consegue produzir a melancia. Mas não é o clima ideal, né, pra gente. Mas dá para produzir. Não aconselho plantar ela em clima realmente frio o ano inteiro. Na época que você for plantar, não aconselho. Bom, a gente deve aplicar o calcário para o fornecimento do cálcio, para elevar as bases do solo até 70%. Esse cálculo você acha na internet ou você consegue com algum agrônomo, que pode ser da Emater, de extensão. Eu aconselho que vocês recebam esse apoio. Não que vocês tenham que seguir tudo o que eles falam, porque muitas vezes eles falam coisas erradas. Mas que esse apoio ele é interessante, certo? Aqui, pessoal, quando a gente vem na recomendação de adubação, a gente tem
uma adubação de plantio no nitrogênio por volta de 30 quilos por hectare. Se a gente vê que um esterco de frango, que é o mais utilizado na agricultura orgânica, tem 3%, a gente vai dividir esse 30 por 3%. Feita essa divisão, pessoal, a gente vai chegar num valor de 1 tonelada de cama de frango por hectare. Calma que eu vou ajudar vocês. Você dividindo esse 1 tonelada, por 10 mil metros, que é 1 hectare, você chega a um valor mais simples, que são 100 gramas por metro. Então aí acho que já fica fácil para todo mundo. Você vai pegar a cama de frango, o esterco de frango, e jogar 100 gramas a cada metro. Se for de gado, você vai jogar o dobro disso, pelo menos. Certo? Só que isso é só adubação inicial. Depois eles falam para você vir e jogar mais nitrogênio depois que a planta já cresceu. No orgânico, a gente coloca tudo na adubação inicial, porque é uma planta muito rápida e o esterco ele demora para ser disponibilizado. Então a gente junta com a adubação que ele fala que é a adubação de cobertura, que aqui no caso a gente vai considerar 90 quilos de nitrogênio por hectare. Que isso vai dar 300 gramas por metro. Então, se você só quer o número, eu estou tentando explicar para que vocês entendam um pouco melhor como são feitos os cálculos. Se você só quer o número, 400 gramas de cama de frango por metro tá bom para você. Então joga 400 gramas, revira esse solo, aqueles 30 centímetros de solo, e você tem uma boa adubação nitrogenada. Ela precisa de muito fósforo. São 240 quilos de fósforo por hectare. Como o iorim tem 17% de fósforo, farinha de osso também, normalmente o fósforo disponível é mais ou menos isso. Isso vai dar um total de 150 gramas de iorim por metro quadrado. Então você jogou 400 gramas de cama de frango mais 150 gramas de iorim. A cama de frango tem um pouquinho de fósforo, mas como ele também ia sugerir você colocar por cobertura, eu acho que 150 gramas tá bom, viu, pessoal? Já que a dose de cobertura do fósforo seria baixa e o fósforo é pouco móvel. Então é melhor a gente colocar dentro quando a gente revira. O potássio, no nosso caso aqui, a gente tem excesso no solo, então a gente não coloca potássio. Mas, se você for colocar, aí você vai olhar de acordo com o seu solo. A gente tem várias fontes de potássio. Como é uma planta muito rápida, eu sugiro o Camag. É um potássio bem caro, mas que ele é bem disponível. Você pode também tentar fazer o teste aí com o Ecosil. Potássio muito mais barato, mas ele é pouco disponível. Não sei se ele vai ser disponibilizado a tempo da cultura utilizar nos frutos, certo? E o iorim, ele vai suprir a sua demanda de micronutrientes, de boro, de cobre, de zinco. Então o iorim é interessante. Se você colocar a farinha de osso, você vai ter que jogar esses micronutrientes, certo? Então aí você tem uma adubação legal para melancia. Então essa é a adubação. Como que a gente fez aqui, né? Se você faz um plantio como a gente faz, consorciado, de agrofloresta, um plantio ecológico, a gente simplesmente colocou a semente da melancia no pé da banana. Então a banana também é uma planta muito exigente em adubo, então a gente fez toda aquela adubação para a banana, que às vezes é muito mais nitrogênio, é mais fósforo, é mais tudo. A gente coloca a semente no pezinho da banana e essa melancia vai produzir legal com o adubo ali da banana, não vai atrapalhar em nada a banana. Então, para a gente, esse é mais interessante. Outros cuidados que você tem que ter é de guiar as ramas da melancia pelo plantio. Então, você vai ter um espaçamento ali de 2 metros entre linhas, 1 metro, 1,5 metro entre plantas, aí você vai decidir o quão adensado vai ser. E você vai guiando essas ramas para ficar ali e não atrapalhar outras plantas ou não entrar em locais indesejados, certo? Só para quem ficou curioso, eu vou mostrar aqui um pouquinho o nosso plantio.
o capim tá alto, então tá um pouco mais difícil de mostrar. A gente usa o capim, roça ele para cobertura de solo. Então a gente tem mamão ali e banana aqui. Uma linha de mamão, uma linha com foco em banana. E o que a gente faz é realmente colocar a melancia aqui embaixo. Quando a gente colhe a melancia, depois que acabou o ciclo dela, as folhas começam a amarelar um pouco até que o pé morre, né? A gente tem uma colheita curta aí, talvez de um mês, e depois morre. Mas a gente ainda tem melancia aqui, ela cresce bem assim, com um pouco de sombra. Ó, a gente tem uma melancia aqui esperando. Para você colher, o ponto certo é quando você bate e ela faz um barulho de oca. E outro indicativo é isso aqui, ó. Ela começa a secar aqui. Então, essa aqui provavelmente está boa para colher. Bom, agora a gente tem mais uma aqui, né, para enfeitar o nosso cenário. Normalmente quando você colhe uma e ela tá boa assim, chega, deu água na boca, né? A maioria delas estão boas, então é bom você ir lá olhar, porque é rápido para ela rachar e você perder ela também, viu? Aliás, isso é eu diria que a maior dificuldade da melancia de trabalhar comercialmente é a venda. Elas são muito grandes e como a gente vende orgânico, se a gente vender, por exemplo, por volta de 3, 4 reais, uma melancia de 10 quilos vai dar 40 reais. Algumas pessoas acham um valor um pouco elevado e muitas vezes elas acham também que é muita coisa para elas comerem. Aí você tem que vender partida, aí tem as suas dificuldades na comercialização, certo? Bom, eu vou aproveitar aqui a melancia, que essa daqui tá muito boa mesmo. Vocês estão servidos? Vamos plantar melancia?